Uma situação que é atribuída a Nikita Khrushchev é que, quando ele estava numa reunião com seus assessores, ele fez duras críticas a Stalin e um dos seus assessores perguntou, lá atrás, no meio da multidão, é, por que você não falou isso antes? Já que você queria fazer as críticas, né? E aí ele falou, quem foi que disse isso? E ninguém respondeu. Com esse pequeno espaço de tempo, ele falou, foi por isso que eu não falei nada. Isso representa pra gente basicamente o que o poder causa nas pessoas, causa basicamente medo. E essa censura, sem você ter que efetivamente dizer que não vai deixar a pessoa falar, acontece em espaços, por exemplo, universitários, em espaços políticos, em espaços de emprego. Só que, diferente do que o libertarianismo prega, a democracia, ela pratica isso sem você ter opção de seguir em frente. Só que o que trouxe a democracia o que ela é hoje são todas as outras formas de escravização da sociedade anteriores. E a gente dizer que a democracia é uma forma nova é simplesmente justificar que a gente tem que ser escravizado mediante ao voto. Isso não é liberdade. Entenda isso. Democracia não é liberdade. Democracia justifica todas as coisas que a gente já viveu antes pelo voto da maioria, sendo que a maioria desconhece o entendimento do voto ou do que é a democracia. E, como eu já falei em outros vídeos, vários outros benefícios de quem participa do sistema incentivam a divulgação de que esse sistema funciona, mas não funciona. Se você participa, se você é um dos parasitas estatais, a gente chama de parasita porque, de fato, é muito diferente você trabalhar, se ferrar e ter que não pagar imposto, ter que pagar imposto para uma pessoa que, em situação, por exemplo, de pandemia, tem total liberdade para poder ficar em casa, ou se de trabalhar vai ter muitos outros benefícios, como redução da escala de trabalho e leis sindicais, possibilidades, financiamento, tudo isso sem produzir nada. O que eles produzem é a organização do Estado, das massas, das políticas, só que isso não quer dizer que algo está sendo gerado. Então, para separar essa discussão, eu vou falar de uma situação que aconteceu especificamente comigo, que demonstra também censura da parte das pessoas que acreditam na democracia. A democracia sempre vai ser a maioria para essas pessoas. A força da maioria sempre vai valer para discutir qualquer coisa para essas pessoas. Em uma discussão, em um grupo, em uma live, na verdade, com uma pessoa, essa pessoa falou, fez uma crítica a mim. Eu fiz uma crítica de volta e falei que estava aberto para novas críticas. Em outro momento, eu descobri que essa pessoa participava de um outro grupo, que ela sabia que eu estava lá e ela nunca falou comigo, mas eu recentemente descobri que ela estava lá e fui falar com ela. Olá, tudo bem? Então, você foi aquela pessoa que falou comigo na live? E a pessoa respondeu com um áudio, com 4 áudios, cada um de 2 minutos e meio, falando ou criticando a mim por coisas que ela achava ruim. E a primeira coisa que eu falei, olha, eu vou ouvir cada áudio e vou te responder de acordo com o que eu acho, para dar a minha opinião a respeito do que você está dizendo, e depois eu vou começar a falar, porque eu iniciei o diálogo para ver se havia possibilidade da gente conversar. E aí depois eu vou começar a falar a respeito do que eu achava. E aí eu falei sobre o que a pessoa disse, refutei alguns argumentos, discuti outros, falei outros eu não vou me meter. E aí falei, agora posso falar? Agora que eu já te respondi, eu posso falar? A pessoa disse, não, você não pode falar não, já ouvi muito tempo de você já escreveu muito, tô de saco cheio de ouvir outras pessoas falarem. Você normalmente associa esse tipo de atitude a quem? À direita ou à esquerda? Não importa. Quem fizer isso está sendo uma pessoa censuradora, não está se importando com o diálogo. Isso não há diálogo. Isso não existe diálogo nesse tipo de fala, nesse tipo de situação. Que se eu não sabia da presença da pessoa no grupo e busquei conversar com ela, e a pessoa, na primeira oportunidade, falou o que ela queria e foi embora. Porque ela leu o que eu respondi a ela naquele sentido e não tive espaço para falar. Muitas pessoas já acompanham o canal do Arthur Duval, do Mamãe Falei, e veem como muitos das pessoas que ele aborda na rua têm esse mesmo tipo de atitude.
E eu coloco para você, não importa se é esquerda ou direita, amanhã ou depois você vai encontrar uma direita nesse nível de socialismo e vai falar assim, pô, mas não era coisa de esquerda, por isso que eu não digo que só é coisa de esquerda. No caso, o rapaz era de esquerda. Mas você um dia vai encontrar uma pessoa de direita que vai agir dessa mesma forma bovina, de simplesmente achar que a sua opinião é a que vale, sem dar espaço para o outro, principalmente porque ela quer acreditar naquela mentira, naquela pataquada, naquela forma de bolha que ela se colocou, não está disposto a sair daquilo ali. Principalmente um exemplo, eu me considerando mais voltado para o pensamento de direita, como eu ia me tornar um libertário se eu não tivesse disposto a ouvir? E isso, ainda bem, né, aconteceu, porque eu estou aqui discutindo em prol da liberdade do indivíduo de poder se expressar, porque primeiro ele tem propriedade sobre si, logo ele tem propriedade do pensamento e de falar. É basicamente isso, é assim que eu acho que o diálogo deve acontecer. E deixo essa dica para você, e também a referência da situação que aconteceu foi do livro As 48 Leis do Poder, que ajuda bastante a entender como as pessoas agem mal e justificam mal as atitudes dela baseadas em opressão. Principalmente essa opressão que elas gostam de causar no outro e acostumam-se a viver dessa forma, defendem dessa forma o direito à própria fala, porque dialogar também representa mudar a opinião e elas não querem mudar de opinião, tá? E novamente eu digo, não se prenda só à esquerda, porque quando a esquerda for a mais sem noção do universo, vai sobrar a direita, e a direita também é socialista. Não esqueça disso. Valeu.